300 mil. 300 mil. Essa é a média de divórcios por ano que acontece no Brasil. E esse número equivale a 4 Maracanãs lotados. Para você ter ideia, o máximo de pessoas que cabem dentro de um estádio é por volta de 78 mil. É muito triste pensar que todas essas pessoas estão se separando todos os anos. E pode piorar. Estudos indicam que quase metade, 50% dos divórcios acontece antes mesmo dos 10 anos de união. Imagina, você compra casa, faz planos com parceiro ou parceira, almeja conquistas, casa, viaja, faz mobília, faz dívida e antes mesmo de terminar de pagar aquilo que você está construindo, separa. Então a parceria acaba, os planos são destruídos, as dívidas aumentam e o que era sonho vira um pesadelo, com muita confusão, dor, raiva e nada mais entre vocês tem sentido. É um prejuízo inestimável. E o pior não é nem isso. Pior é o emocional. Como que fica? E quando envolve filhos, fica ainda mais complicado lidar com processos judiciais, advogado, separação de bens, guarda, viver separados. Eu que acabei de ser pai não consigo me imaginar vivendo longe do meu filho. E nem da minha esposa, que é a minha parceira, que eu escolhi viver junto, que eu escolhi construir, dividir uma vida com ela. A verdade é que ninguém casa pensando em crise no relacionamento, muito menos em separação. Mas a crise vem e pode levar o seu relacionamento por um abismo muito perigoso. Isso acontece quando você ainda não tem conhecimento do que é um relacionamento de sucesso e como se vive em harmonia com a outra pessoa durante a vida. E o mundo atual tem levado as pessoas a muitos questionamentos. Realmente dá para ser feliz estando junto com outra pessoa? Ou todo casamento é igual? Vale a pena se casar e viver juntos? A resposta é: vale a pena viver uma vida a dois. E sim, dá para ser feliz vivendo juntos. Isso não é coisa de novela, nem utópico. Nenhum casamento é igual, mas provavelmente as suas referências do que é um casamento é que não estão boas. Todos podem viver um relacionamento acima da média, até mesmo, para você ter ideia, aquele casal que já está separado e parece que não tem solução. Existe solução sim. E se você ficar até o final, você vai descobrir que existe um elemento que é essencial para o seu relacionamento ser um sucesso. Algo muito simples e poderoso na vida de um casal, que faz total diferença, mas a maioria das pessoas não fazem ideia. Por isso, acontecem tantos divórcios. A boa notícia é que todos possuem esse elemento. Você só precisa ativá-lo. Isso vai permitir você experimentar coisas incríveis juntos. Uma verdadeira boa vida a dois, feliz e cheia de amor. Isso não é papo de internet e não envolve nada místico ou coisa do tipo. Bom, e quem somos nós? Eu sou o Emerson. E eu sou a Débora. E nós somos líderes em treinamento para casais e especialistas em restauração de relacionamentos em crise. A nossa missão com esse vídeo é mostrar a você o plano de 21 dias para salvar o seu relacionamento através do método exclusivo criado por nós para impedir que você faça parte do próximo censo de pesquisas de divórcio no Brasil. Ainda que hoje você esteja passando por uma situação muito difícil e que pareça não existir saída, ou até mesmo se você tentou de tudo para melhorar a relação e nada deu certo. O que vamos te mostrar aqui é completamente possível de alcançar. Muitos alunos que passaram pelo D21, o nosso treinamento online, chegaram até aqui destruídos, com uma relação desgastada, cheio de problemas e feridas para serem curadas, mas eles não desistiram dos seus parceiros. Eles acreditaram no amor, seguiram o passo a passo do método MPI e hoje estão desfrutando de um relacionamento acima da média. E nós queremos estar com você nesse processo. Queremos te dar todo o suporte necessário para você viver feliz com a pessoa amada. Porque o nosso propósito nessa terra é transformar vidas e ajudar famílias que estão em crise, relacionamentos que estão com problemas e fazer a diferença para que cada vez mais o número de divórcios no Brasil diminua. Tá, mas a sua dúvida pode ser: o método MPI serve para qualquer pessoa? A resposta é não. Por isso, você precisa descobrir se você se encaixa no perfil do método. Bom, então para quem é esse método?
É para quem está desesperadamente buscando por ajuda. Alguma coisa muito grave aconteceu no relacionamento. Às vezes descobriu uma traição, ou a pessoa amada disse que não quer mais. A pessoa está vasculhando a internet atrás de uma solução para o problema. Sim, o método MPI vai te ajudar com certeza. Para quem hoje está vivendo separadamente da pessoa amada, mas quer resgatar a relação. Para quem está à beira do divórcio, mas acredita na união, mesmo que o outro não queira mais. Ah, Emerson, eu tenho problema no meu relacionamento, mas não acho que estou próximo do divórcio, mas gostaria de melhorar minha comunicação e aprender a resolver conflitos. O método MPI funciona para você também. O método é para quem tem ciúmes possessivo e sente insegura na relação e fica toda hora monitorando as mensagens do celular da sua pessoa amada. E também para quem já foi traído ou traída em um relacionamento e hoje não consegue confiar facilmente. É para quem sente que não tem mais diálogo no relacionamento, se sente sozinho, sem atenção, sem carinho, ou que o parceiro ou parceira não deseja mais ela. É para quem está em um relacionamento frio, sem sexo e quer apimentar o relacionamento. Esse método é para quem quer descobrir como parar de brigar todos os dias e viver em um relacionamento de paz. É para quem quer voltar a ter momentos felizes com a pessoa amada, ficar juntos, curtindo e esquecer o mundo. É também para quem deseja viver um relacionamento no nível de uma só carne, com confiança, amor e valores espirituais alinhados. Se tudo que falamos até aqui fez sentido, você se identifica com alguma dessas situações, ótimo. Porque o método MPI não é para quem sofre agressões físicas em casa ou está passando por algum tipo de depressão profunda. Nesse caso, você precisa buscar outro tipo de ajuda. Entre em contato com a Central de Atendimento à Mulher, pelo número 180, ou com o Centro de Valorização à Vida, no número 188. Vale lembrar que as chamadas são gratuitas. Esse método não é para quem acredita que vai salvar o relacionamento com a amarração amorosa. Não é para quem quer mudar o parceiro sem antes passar por uma mudança interna em si mesmo. Não é para quem quer resultado no relacionamento sem lutar por ele. Não é para quem prefere investir em outras coisas ao invés de investir na relação. Não é para quem não está disposto a ouvir verdades que podem incomodar, mas que são libertadoras e transformadoras. E definitivamente não é para quem espera que Deus ou outra pessoa faça aquilo que ela mesma precisa fazer. E se você seguir o passo a passo que vamos te mostrar aqui, olha o que pode acontecer no seu relacionamento. Esse é o resultado que a Franciele conseguiu em 7 dias seguindo o método. Olha o que ela escreveu para nós. Estou aprendendo muito mesmo. Uma pena não ter conhecido vocês antes. Estou na aplicação do dia 7 do desafio. Fiquei um pouco atrasada, mas estou cumprindo tudo certinho. Já voltamos a conversar e estamos nos aproximando mais. Está dando certo. Olha o que aconteceu com o Pedro. Ele estava com dificuldades no relacionamento e com apenas 9 dias fazendo as ações do D21, ele fez um convite para a esposa e teve uma resposta inusitada. Estou no dia 9, estou muito grato com o D21. A orientação de hoje foi incrível, fazer um ato solidário e o mais bacana foi a resposta da minha esposa que aceitou ir junto comigo. E a Luísa que chegou na mentoria 15 do D21 e conseguiu melhorar a comunicação do casamento. Olha o que ela escreveu para nós. Estou na mentoria 15, está tudo bem, estou muito feliz com os resultados que estou tendo. Ele está se abrindo para mais conversas que antes não tínhamos. Estamos dialogando muito mais. Que incrível! Hoje, quando olhamos para os resultados dos nossos alunos, isso nos dá uma alegria enorme, porque nós acompanhamos todo o processo deles. Mandamos mensagens, fazemos ligações, tiramos dúvidas e quando recebemos esse tipo de mensagem, olha isso! Dá uma injeção de energia para continuarmos firmes fazendo o nosso trabalho. Não é hora de parar. É Deus falando, continuem, continuem. Mais um relacionamento foi restaurado e mais uma família evita o divórcio. A obra é grande. E pode não parecer, mas um dia nós já estivemos no seu lugar. Tínhamos sérios problemas no nosso casamento, coisas que poderiam ser resolvidas de forma mais fácil, mas que por ego e por falta de conhecimento, estávamos levando a nossa relação para um caminho sem volta. Eu e a Dé estamos casados desde 2015. Mas a nossa história juntos começou em 2009 por causa de uns chicletes. Você acredita?
Quem diria, amor, que aquele chiclete seria o início da nossa jornada juntos? A gente estava embarcando no ônibus quando eu olhei para trás, tá? Isso saindo da aula. Eu olhei para trás, a Dé pegando uns chicletes do bolso e colocando na boca. Quando eu vi aquilo, eu falei, você tem uns chicletes, né? Me dá um aí. Aí ela pegou, né? Pegou os chicletes da boca dela e falou assim, ó, eu não tenho outro, mas se você quiser, toma esse aqui, com a ponta dos dedos. Foi quando, sem, né, perder tempo, eu olhei para ela e falei assim, não, assim eu não aceito. Não quero saber de chicletes na sua mão, só pego se for na sua boca. Aí você já sabe o que aconteceu depois disso. Eu não achei que ele fosse pegar. Quem que pega os chicletes da boca do outro, assim? É isso aí, mas... Foi ousado. O resto você já pode imaginar como Exatamente. é que foi, né? E era incrível como a gente vivia apaixonado. A gente era muito apaixonadinho. Né? Muito apaixonado. Eu chegava em casa, corria pro quarto, pegava o telefone fixo na época. Tinha botões, né? O telefone tinha botão na época. Exatamente. A gente até tinha celular, mas não tinha crédito. E aí eu fazia ligações, a gente ficava horas conversando, né? Horas trocando ideia ali. E eram momentos muito agradáveis. Mas depois de um tempo, tá, a gente começou a entender e a sentir alguns pesos da convivência. Algumas coisas começaram realmente a aparecer. Desafios vieram, né? Discussões, conflitos desnecessários, uns ciúmes também que eu tinha, né? Por causa da ausência que a gente começou a ter por causa da faculdade, por causa do trabalho. E assim foi. Na época isso era normal pra gente. Todo casal sente ciúmes, todo mundo briga, e a gente lidava com isso da forma que dava. Exatamente. O tempo foi passando, a gente já estava uns 7 anos juntos, e mesmo assim, mesmo com essas desavenças, a gente decidiu casar. E casamos em 12 de dezembro de 2015. Não demorou muito, vocês devem imaginar, para os desafios de morar juntos tornar o relacionamento ainda mais difícil. A gente carregava muito individualismo e ego na bagagem e gerava conflito demais no nosso relacionamento. É verdade, e eu sentia essa insegurança, eu sentia dúvidas, porque para mim a Dé se importava muito mais com o trabalho do que comigo. E o meu ciúmes e minha cobrança excessiva machucava muito ela. Nós trabalhávamos na mesma empresa, né, só que em diferentes setores. E no fim do expediente, eu lembro que eu mandava mensagem para ela assim, perto das 17 horas. Vamos embora às 17h30? Ela respondia, talvez eu precise de mais uns 10 minutos. Só que dava 17h40 e nada. Aí eu mandava outra mensagem, né? Bora pra casa, vamos ser felizes, vamos viver. Ela, não, eu vou precisar de mais uns 30 minutos e eu já te aviso. E era algo realmente tão desconfortável, tá? Ficar mandando essas mensagens, mais 30, mais 10, só mais 5... que no final a gente acabava saindo às 19 horas, às 7 da noite, às vezes até 8. E a Dé já entrava no carro se explicando, né? E eu pé da vida com ela, como sempre, e isso se repetia várias vezes, um loop sem fim. Hoje eu vejo que eu errei bastante, tá? Pessoalmente eu impus minhas vontades, atenção, eu cobrei, eu julguei e várias vezes perdi a paciência e gerei discussões desnecessárias. Mas a minha insegurança tomava conta de mim nesse período, sério mesmo, né? Era um ponto de eu até querer rastrear a Dé. E isso aconteceu quando ela foi fazer uma primeira viagem a trabalho dela. Era uma viagem de 2 dias para São Paulo, tá? E ela ia sozinha, né? Eu não gostei nada dessa ideia de ficar longe dela. E na minha cabeça ela lá sozinha, era uma primeira viagem, sem conhecer a cidade, era muito perigoso. Então eu sugeri para a gente instalar um aplicativo de monitoramento, né? Assim eu poderia ficar mais seguro cuidando dela de longe. E pode parecer um cuidado, né? Mas no fundo o meu ego e insegurança que estavam com medo de ser traídos. Quando a Dé soube disso, né, a gente começou a se afastar e ficar mais distante um do outro. Aí o casamento esfriou geral, era de casa pro trabalho, do trabalho para casa. As conversas eram bem superficiais, como foi seu dia, tem que ir no mercado, né? O que a gente vai comer hoje, eu preciso dormir, era nesse nível. E esse período do relacionamento sem tempero durou um bom tempo, assim, nesse nível bem tenso. Foi mais de 1 ano. Exatamente. E como se não pudesse ficar pior, a Dé chegou pra mim um dia e falou assim, amor, eu vou fazer um curso, uma formação, uma vez por mês, e eu vou ficar o final de semana inteiro fora de casa, em aula. Eu disfarcei e incentivei ela na época, porque era algo que poderia potencializar o trabalho dela, mas lá dentro eu tava assim, mais um final de semana distante, mais uma vez por causa do trabalho. E durante a formação que ela estava fazendo, algo mudou. Eu não sei o que era, mas estava diferente.
Nem parecia mais a mesma esposa. Ela estava mais empolgada, passou a conversar mais comigo. E o mais estranho, você não vai imaginar, ela começou a pedir desculpas por coisas do passado, das atitudes erradas que ela vinha tendo comigo. E eu achei isso estranho no início, porque ela nunca tinha feito isso antes. E em uma das nossas conversas, eu percebi que aquilo que ela estava aprendendo dentro do curso estava mudando completamente a forma como ela agia comigo. Confesso que eu fui um pouco relutante no início, mas logo depois eu percebi que poderia ser bom para o nosso relacionamento, porque ela estava mudando, e mudando para o bem. Então começou uma nova fase de restauração do nosso casamento. Começamos juntos a investir em livros, em palestras, em eventos, em seminários, cursos, tudo que tinha disponível sobre inteligência emocional, relacionamentos e família. E foi durante um desses seminários, eu me lembro muito bem, fazendo um exercício de relacionamento que eu vi o quanto eu estava cego pelo meu orgulho. Tantos erros que eu estava cometendo, falhas, comportamentos que estavam colocando o meu relacionamento em xeque há muito tempo. E isso me fez ver que o meu relacionamento estava à beira de um abismo e que se eu não tomasse uma atitude para reverter a situação, ele ia acabar em algum momento. Já vínhamos de um ano difícil, acumulando muita mágoa, insegurança, e esse era um momento decisivo. Ou tem uma mudança real ou vai ruir. E essa para mim foi uma virada de chave muito grande. Por quê? Porque eu achei que o problema não era eu, era a Dé com o trabalho. E que eu era a vítima, mas na realidade boa parte da culpa era toda minha. Quando eu entendi que o processo precisava começar por mim, mudar a minha mentalidade antes de mudar o ambiente, destravou completamente a minha vida com a Dé. Eu estava determinado a impedir que o meu casamento fracassasse. Isso me fez seguir em frente em busca de conhecimento, assim como a Dé. E a gente sentiu a diferença, como estava sendo precioso pra gente tudo aquilo que estávamos aprendendo e aplicando. A nossa relação estava mudando da água pro vinho, quase um milagre. Não só isso, mas a gente descobriu uma paixão nova juntos, que era esse desejo de aprender e saber mais sobre relacionamento, sobre PNL e sobre comportamento. Queríamos a cada dia mais saber como ser uma pessoa melhor para o outro, como transformar e ressignificar coisas que um dia foram ruins em boas e construir novos valores como casal. E foi assim, nessa incansável busca por um relacionamento de sucesso, que a gente descobriu o elemento que transformou o nosso casamento. Algo muito poderoso dentro de um relacionamento que, quando ativado e fortalecido, pode restaurar qualquer tipo de relação. Isso era e é grande demais e pode salvar muitas famílias. Foi então que nós decidimos juntos, que não poderíamos manter isso guardado para sempre. Aqui se iniciou um novo ciclo em nossas vidas. Ajudar outros casais a restaurarem seus relacionamentos. Nós não tínhamos experiência nenhuma e não sabíamos exatamente por onde começar. A única coisa que tínhamos era a vontade de fazer acontecer. Nós sabíamos como era viver um relacionamento ruim. E também estávamos desfrutando de um relacionamento de sucesso. Foi então que Deus nos deu uma direção para seguir. Onde mesmo sendo jovens e inexperientes, entre parentes, a gente começou a falar sobre relacionamento e continuamos. Tivemos apoio de amigos, colegas, de familiares. Começamos escrevendo nosso e-book, durante 21 dias, durante 3 semanas. Como que foi isso? A gente fez um diário. Eu escrevi minha parte e a Dé escreveu a dela. E a gente não via o que a pessoa tinha escrito. Então a gente foi honesto, sincero ali, olhando para o relacionamento mesmo, daquele dia e os aprendizados que a gente tinha. No final a gente sentou, compilou as duas partes, tirou todas as lições que a gente conseguia desse nosso relacionamento, que era um relacionamento de sucesso, e colocou 21 ações para que as pessoas pudessem agir e não só aprender, agir, se motivar e se transformar os seus relacionamentos. Estava pronto o nosso e-book. Liberamos ele na internet e aos poucos as pessoas começaram a ler e aplicar os 21 desafios. Elas nos mandavam mensagem dizendo que tinham amado a ideia, que estavam sentindo diferença nos seus relacionamentos. Foi então que começamos a fazer lives semanalmente para ajudar as pessoas que estavam nos acompanhando na internet. E depois de 29 semanas de live, estava ficando inviável acompanhar todo mundo.
sentimos a necessidade de criar um treinamento online, compilando tudo o que havíamos aprendido sobre relacionamento nos últimos anos para que as pessoas tivessem mais resultado na transformação dos seus relacionamentos. E assim surgiu o D21, nosso primeiro treinamento para ajudar pessoas a salvarem seus relacionamentos, que teve como base o nosso e-book. Mas agora contava com aulas, desafios em vídeo, materiais de apoio, mentorias gravadas e suporte individual. Desse dia em diante não paramos mais. Começamos a aperfeiçoar o método, testando coisas novas, ideias, ouvindo sempre os nossos alunos, as dificuldades que eles estavam enfrentando em seus relacionamentos, para encontrarmos soluções para os problemas. Todo esse processo serviu para a gente lapidar o método e chegar aonde chamamos hoje de método MPI das 3 realidades. E chegou o momento de você conhecer em detalhes esse método e como ele pode te ajudar a restaurar o seu relacionamento. E a nossa meta com esse método é ajudar nos próximos anos 15.000 famílias e esperamos que a sua seja uma delas. O método MPI é um guia, um passo a passo para você entender as 3 realidades dentro de um relacionamento e conseguir transformar cada uma delas para atingir aquilo que chamamos hoje de um relacionamento acima da média. Mas antes de eu te explicar o que são essas 3 realidades, eu preciso que você identifique qual é a realidade do seu relacionamento hoje. E para isso, vamos utilizar as 5 esferas do relacionamento. As 5 esferas do relacionamento são uma espécie de termômetro, onde o grau mais crítico é o E1, quando o relacionamento está numa espécie de crise, próximo ao divórcio, e o grau mais elevado é o que chamamos de um relacionamento acima da média, o E5. Tá, Emer, mas o que caracteriza um relacionamento em crise? Existem 5 principais atitudes de um relacionamento que você pode identificar que vão dizer se ele está em crise ou caminhando para uma. Ciúmes. Essa possessão pelo outro é um sinal de insegurança profunda. Isso significa que você não confia na pessoa e morre de medo de ser traída ou que ela te abandone. Além de criar uma barreira no relacionamento, distanciando vocês ainda mais. Isso acontece tanto com homens quanto com mulheres. Eu mesmo sentia muitos ciúmes da Dé. Muito. Não saber lidar com o problema. Acredito que isso seja uma dificuldade que quase todo casal passa. Mas isso cria um ambiente de estresse para o casal, acumulando muito lixo emocional e nada é resolvido. Ninguém perdoa e só empurram a sujeira para debaixo do tapete. Falta de comunicação faz com que cada um entenda as coisas do seu jeito. Não existe alinhamento entre os dois nas decisões e muitas vezes o relacionamento fica dividido. Esconder as coisas da pessoa amada. Uma compra, um problema financeiro, um vício, um trauma, algo passado que não foi resolvido e ainda traz muita tristeza. Tudo isso contribui para o seu relacionamento ser mais distante e cheio de mentiras. Falta de respeito e traições, sinal claro de que o casamento não está saudável. Se essas 5 coisas acontecem no seu relacionamento hoje, com certeza ele está em crise. E se ao menos alguma delas ocorre, você está com problemas que precisam ser corrigidos o quanto antes para que o relacionamento não chegue a um fim. Por mais que essa seja uma situação difícil, existe saída. A chave é você aprender a transformar. Mas transformar o quê? Agora que fica interessante. Vamos adicionar um elemento poderoso nessa equação. O mesmo que descobrimos no nosso processo de restauração do casamento. Algo que chamamos de conexão emocional de uma só carne. A conexão de uma só carne é o segredo por trás de todo relacionamento de sucesso, inclusive o nosso. Ela é composta por 4 intimidades. Opa, como assim intimidades? Existem 4 intimidades dentro de uma relação. A espiritual, a emocional, a racional e a física. Quando você alinha essas 4 intimidades, você atinge o mais alto nível de intimidade, o nível de uma só carne, onde não há insegurança, onde não há traição, não há falta de amor e respeito e não há dúvidas e nem medo no relacionamento. Um casal com pouca intimidade tem um relacionamento frio, distante e inseguro. Um casal que possui mais intimidade é unido, compartilha situações, emoções,
tem amor na relação, tem respeito e você percebe que eles levam uma vida leve e de felicidade. E talvez o que te impede hoje de alcançar um nível de uma só carne não é porque você não tem intimidade no seu relacionamento, mas sim porque você fortalece do jeito errado. O seu nível de intimidade espiritual, emocional, racional e física estão baixos. Na sua relação, elas não estão sendo fortalecidas, mas pelo contrário, cada vez mais estão diminuindo. Não adianta dar presentes quando a pessoa amada espera carinho. Assim como não adianta dar carinho se o seu parceiro espera presentes. Esses erros simples e amadores, somados com o acúmulo de lixo emocional ao longo dos anos, são os maiores vilões e colocam seu relacionamento numa esfera de risco. Quando você aprende a transformar o seu nível de intimidade com a pessoa amada, você consegue avançar no seu relacionamento. E para você transformar essa intimidade, você utiliza o método MPI, onde você passa pelas 3 realidades do relacionamento, que são: primeira realidade, o M, que significa minha realidade. Nesse caso, é mudar a sua realidade. Aqui você vai desenvolver uma mentalidade acima da média através de 7 princípios que ensinamos no D21. Atualmente existe uma barreira no seu relacionamento de comunicação e aceitação, e para você vencê-la, você precisa passar pelos 6 estágios da transformação, começando como aprendiz até chegar no estágio de mestre. A mentalidade acima da média vai transformar a forma como você pensa, se posiciona e age no relacionamento. Quanto mais forte for a sua mentalidade, maior será o impacto positivo na sua relação com o seu cônjuge. Então seguimos para a segunda etapa, que é mudar a realidade do seu relacionamento. Como? Através do seu posicionamento dentro dele, o P do MPI. É aqui onde a maioria das pessoas erra e o relacionamento fica mais crítico. Elas tentam mudar o parceiro, muitas vezes colocando pressão demais, exigindo, julgando. Esse definitivamente não é o caminho. Primeiro, porque você está muito ferido ou ferida e é necessário que você elimine toda essa bagagem que você vem carregando no seu relacionamento, todo o lixo emocional acumulado. Eliminar todo o sentimento de culpa, toda a rejeição, os medos que você sente, toda a insegurança, as situações mal resolvidas que acumulam frustrações e dores. É preciso primeiro fazer esse tratamento interno em você, porque qualquer ação ou resposta atravessada que o seu cônjuge der vai ferir mais você. Então é preciso se libertar destes fantasmas do passado para conseguir se posicionar dentro do relacionamento, sem se ferir, independente da reação do outro. Agora é hora de corrigir os erros. Existe uma forma correta de conversar com o seu parceiro ou com a sua parceira, de como resolver conflitos, de como expressar os seus sentimentos sem acabar em briga. Muitos erros que a sua pessoa amada e você estão cometendo no relacionamento precisam ser corrigidos para que vocês avancem, como, por exemplo, a resolução de um conflito. Quando que normalmente uma pessoa escolhe para resolver um conflito dentro do relacionamento? É algo que estava incomodando já há um tempo, né? Aquela situação, e você ficou pensando ao longo do dia, no trabalho, estava tomando várias decisões, lembrando dessa situação, e o que normalmente você faz? Quando chega em casa, não, eu vou resolver essa situação, eu vou falar isso para a pessoa amada porque isso está me incomodando. Só que esse é o momento errado. Por quê? Porque estamos cansados, às vezes com fome, às vezes com sono já, e não é o momento adequado para que você compartilhe com a sua pessoa amada uma situação que é crítica no relacionamento. Por quê? Porque a sua bateria de decisões foi se enfraquecendo ao longo do dia. E quando chega no final do dia, você está tão no emocional que se você expor isso para a pessoa amada, você vai acabar agredindo a sua intimidade emocional. E lembra que a gente falou das 4 intimidades? A racional, a emocional, a física e também a espiritual? Então, é justamente isso. Quando você decide compartilhar algo que é crítico, neste momento você acaba agredindo, tá, a sua intimidade emocional. Isso pode gerar um conflito, uma briga, um desentendimento ou até algo pior, coisa que você não deseja. O que você deseja é a resolução desse conflito. E qual que é o jeito certo de se fazer isso? Qual que é o momento certo de se fazer isso? Quando a sua bateria de decisões está elevada. Ou seja, de manhãzinha, quando vocês estão descansados, já dormiram, não estão mais com sono, não estão mais com fome, não tem nenhuma preocupação do dia para resolver nenhum trabalho, então pode ser num sábado, por exemplo.
E quando você senta para conversar com a sua pessoa amada, neste momento vocês estão preparados e podem se conectar emocionalmente neste momento para resolver essa situação que está incômoda para você. Tá? Tá incômoda? Você tem que falar? Sim, fale para a pessoa amada, mas no momento certo. Tome cuidado com isso. Agora você tem essa ferramenta e pode parar de cometer esse erro amador que muitas pessoas cometem, de trazer as situações em qualquer momento, e isso gera um desentendimento, uma briga, uma discussão e só piora o relacionamento. Uma outra forma errada de tratar assuntos no relacionamento é a forma como nós falamos com a outra pessoa. O que normalmente acontece é que o casal ele vai conversar, mas ele já chega falando precisamos conversar. Isso já aciona partes do cérebro que a pessoa não gostaria que fosse acionada, deixa a pessoa em modo defensivo. E além do precisamos conversar, na hora de fato conversar, utiliza palavras de imposição, de ordem, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, por que isso, por que aquilo, porque tem que ser desse jeito, porque tem que ser daquele jeito. Só que essas palavras de imposição e de ordem, elas também acionam partes do cérebro que você não gostaria que acionassem. Exatamente, e principalmente colocam você como uma pessoa acima da sua pessoa amada. É como se você realmente fosse o chefe, o dono da pessoa, e a pessoa se sente oprimida. Então é por isso que não é legal fazer isso. Porque esse não é a melhor maneira. Esse é um erro que a gente comete. É a forma errada de se agir. Você gosta quando te dão ordens ou quando te fazem imposições? Como que você se sente quando alguém chega pra você e fala precisamos conversar? A gente já fica nervoso. E qual que é o jeito certo, então, de falar com a pessoa? De algum assunto que eu gostaria de conversar? Primeiro, em vez do clássico precisamos conversar, usa algum outro termo. Por exemplo, eu gostaria de ter um tempo de escuta com você. Eu gostaria de te escutar por alguns momentos sobre determinado assunto. Em vez de utilizar palavras de imposição ou de ordem, é interessante que você fale dos seus sentimentos, de como você sentiu e como você reagiu, como que aquela situação reverbera dentro de você e como você gostaria que as coisas fossem. E aí você chega num tom de pedido, em vez de imposição. Só isso já muda muito o clima dentro do relacionamento. E esse clima também fortalece do jeito correto a intimidade emocional e também a intimidade racional dentro do relacionamento, porque os dois conseguem se conectar sem maiores discussões. E um ponto bem importante, você deixa de ser chefe e se coloca lado a lado, junto com a sua pessoa amada, no mesmo nível. Assim vocês se tornam parceiros verdadeiros. E quando você pede, é uma diferença muito grande, tá? Existe uma diferença muito grande de pedir e implorar, tá? Pedido é colocar na mesa. Meu amor, você poderia fazer isso? Você está se colocando no mesmo nível. Implorar é, por favor, faça isso, eu estou sofrendo. Você não deve implorar. Por quê? Porque senão você se coloca abaixo da pessoa. Se você ordena, você se coloca acima. Se você implora, você se coloca abaixo. Então é necessário um nível de parceria. Pedido. Colocar na mesa todos os pontos, os prós, os contras e deixar a pessoa decidir. E é assim que você fala do jeito certo com a sua pessoa amada para evitar conflitos dentro do seu relacionamento. Só com essas duas dicas, você já está um passo mais próximo de uma intimidade a nível uma só carne. E seguindo por este caminho, você vai sentir mais paz, você vai perceber que o ambiente está muito mais leve e na prática vai sentir que está retomando a conexão com a sua pessoa amada. E agora nós vamos te passar 4 ações para você começar a aplicar ainda hoje no seu relacionamento e fortalecer as 4 intimidades. Primeira ação para o espiritual. O que você vai fazer é ler e refletir sobre Tiago 1,19 na Bíblia, que diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Lembre-se, leia novamente e reflita sobre esse versículo. Ação número 2, para o emocional. É muito simples. Quando você se sentir estressado ou estressada ou estiver perdendo a paciência em alguma situação, o que você faz? Para, respira profundamente, 10 vezes. Profundamente. Aquela respiração assim, ó. Mas não é tão simples assim, tá? Você precisa fazer um exercício, que é o seguinte: olha para cima. Olhos para cima, porque isso vai ativar o seu racional, o seu pensamento racional. E isso vai te tirar da emoção. Então comece a pensar em coisas, por exemplo, contas, 2 vezes 2,
pensar em quantas cadeiras tem na sua casa ao mesmo tempo que respira. Isso vai ativar o seu racional, vai te tirar do emocional e vai te acalmar fisicamente. Ação número 3 para o racional. O que você vai fazer é ler uma página de um livro à sua escolha. Recomendo algum sobre relacionamento. Por que uma página? Para que seja uma ação simples, impossível de não fazer. Se você faz algo muito simples todos os dias, como ler uma página, e não precisa nem ser frente e verso, somente a frente, por dia você desenvolve um hábito ótimo para o teu racional. Por exemplo, esse de leitura que a gente está te sugerindo aqui na ação número 3. Ação número 4 é algo muito simples, é para cuidar realmente do seu físico. Uma caminhada de 5 minutos em volta da quadra da sua casa, né? Em volta da sua casa, na quadra da sua casa, 2, 3 quadras, quando você decidir. Mas são 5 minutinhos super simples. Para aprimorar, você pode prestar atenção nos detalhes na rua, né? Os detalhes de uma flor, de um carro. Olha para essas coisas para que você possa se concentrar no que você está vivendo naquele momento. Assim você cuida do seu físico e ao mesmo tempo esquece dos problemas que não fazem parte deste momento. Por que essas 4 ações são tão simples? Caso você esteja pensando aí, nossa, mas que bobinho, que simples. Primeiro, porque ninguém começa correndo uma maratona de 40 quilômetros do nada. É preciso começar de algum lugar. E a direção que nós estamos te dando aqui é para que você dê aquele primeiro passo necessário para sair da inércia, para começar o movimento. Um movimento simples que te ajude a caminhar em direção ao desenvolvimento das 4 intimidades. Sem falar que essas ações simples para um relacionamento que está em crise vão ser um grande alívio. Vai ser uma válvula de escape. Apesar de simples, vai impactar completamente o seu relacionamento. E à medida que você vai avançando no processo de transformação, as atividades vão ficando cada vez mais profundas dentro de cada nível. Então você toma decisões mais complexas e mais elaboradas no racional. Você trabalha o domínio próprio em vários aspectos emocionais da sua vida. Você desenvolve muito mais a sua percepção espiritual e também no seu físico. Você começa a caminhar rumo à conexão física, à relação sexual. Isso te ajuda a desenvolver micro hábitos dentro do seu relacionamento que vão fazer com que você alcance níveis mais altos de intimidade que vão te levar para um relacionamento acima da média. Assim como nas 5 esferas do relacionamento. Você começa aos poucos para ir evoluindo. Caso você já esteja com alguma dessas ações mais evoluídas, não tem problema, coloca um incremento, um próximo nível ou desenvolve mais outra área, outra intimidade que é aquela que o seu relacionamento precisa. Mas ainda não acabou. Agora a gente vai entrar na terceira realidade do MPI. A gente passou pela primeira, tá? Que é a primeira realidade, que era a sua, de construir uma mentalidade acima da média. Passamos pela segunda, que é posicionar no seu relacionamento, e a gente trouxe aqui 4 ações para que você possa fortalecer os 4 níveis de intimidade. E agora chegou a hora de você começar a influenciar a sua pessoa amada. Essa é a trilha de conversão agregada. Perceba que no início existe uma barreira no relacionamento de vocês sem o MPI. Quando você começa a aplicar ações novas no seu relacionamento, existe primeiramente um choque de realidade. A pessoa amada pode não aceitar, pode desconfiar de você e realmente rejeitar o que você está fazendo de início. Mas conforme você vai dando continuidade no MPI, você vai desconstruindo essa barreira e a pessoa passa a aceitar o que você está fazendo. Lembra que eu contei para você lá no início, quando a Dé começou a agir de forma diferente comigo e eu tive um choque e comecei a desconfiar por que ela estava agindo daquela forma diferente comigo? Então, é isso. A pessoa pode desconfiar de você, mas você precisa continuar. Então ela começa a ficar mais permissiva e aceitar as suas mudanças. Até que você chega a um nível onde você começa a influenciar a sua pessoa amada. Onde ela passa a admirar os seus comportamentos e espelhá-los. É assim que você sairá de um relacionamento em crise, próximo ao divórcio, para um relacionamento de sucesso. Agora, para um pouco e reflita. Como está a sua vida hoje? Todas as dificuldades, as incertezas, os problemas que você tem enfrentado no seu relacionamento. É realmente assim que você deseja continuar vivendo? Foi essa vida que você planejou viver?
Eu acredito que não foi isso que você sonhou um dia para sua vida. Por um instante, esqueça os problemas, esqueça as mágoas, esqueça tudo. Se imagine vivendo essa vida com a sua pessoa amada. Pense nos planos que vocês fizeram juntos se realizando, os momentos de carinho, de amor, o sexo bom, aquela viagem juntos curtindo ao máximo, a família que vocês sempre desejaram construir ali, unida, juntos como tem que ser. Tudo isso ainda é possível de você viver. Esse ainda não é o fim. Só será o fim se você desistir. Você tem o poder de escolha do que vai acontecer daqui pra frente. Se vai continuar assim e chegar a um fim, ou se você vai lutar por ele, pelo seu relacionamento com todas as suas forças. Existe restauração para o seu relacionamento. Você escolheu essa união e ela não é um simples contrato que pode ser desfeito a qualquer momento. Se você enxerga o seu relacionamento assim, o D21 não é para você. Mas lembre-se, foi você quem escolheu a sua pessoa amada para viver ao seu lado. Honre essa união, não desista agora, porque Deus tem honrado essa união. Mesmo vocês fazendo coisas um com o outro que não é da vontade dele. Se você escolheu lutar pela restauração do seu relacionamento, eu te convido a seguir em frente nesse vídeo, porque nós vamos te explicar em detalhes tudo sobre o D21, o nosso treinamento online e o que você vai ter acesso dentro dele. Se você acha que não está pronta ou pronto ainda, ou tem qualquer outro motivo para não continuar, eu quero te agradecer por ter ficado até aqui. Espero do fundo do coração que este conteúdo tenha te ajudado e que você consiga mudar a sua história. Deus te abençoe. Então vamos lá. O que é o D21? É um treinamento para ajudar a restaurar e transformar o seu relacionamento. Ele é 100% online e contém ações diárias para você realizar no seu relacionamento nos próximos 21 dias. São desafios que vão fortalecer as suas 4 intimidades: espiritual, emocional, racional e física dentro do seu relacionamento. Esse treinamento segue como base as 3 realidades do MPI: mudança de mentalidade, posicionamento no relacionamento e influência. Mas além das ações diárias do D21, você terá acesso a áudios e conteúdos diários em textos que vão te ajudar a entender mais sobre seu relacionamento e a evitar que você cometa erros amadores em cada um dos desafios nas próximas 3 semanas. O D21 também contém aulas em vídeo, explicando em detalhes assuntos que vão permitir que você construa um relacionamento saudável e forte. Você vai aprender como ter uma comunicação de casal à prova de falhas, como perdoar, como superar uma traição, como evitar brigas desnecessárias, como ter autoconfiança para se posicionar na relação, como ter dias bons de amor, carinho ao lado de quem você ama. Você terá acesso à nossa plataforma 24 horas por dia para assistir às aulas a qualquer momento, em qualquer dispositivo. Além disso, temos um módulo só com mentorias. São 21 mentorias gravadas, com mais de 1 hora cada uma, para você assistir, que vão destravar completamente as áreas do seu relacionamento, que hoje impedem você de viver uma relação feliz e acima da média. Só esse módulo poderia ser um treinamento à parte, que poderíamos vender, mas acreditamos que ele traz grande transformação na vida das pessoas e disponibilizamos ele no D21. O grande diferencial desse treinamento, com certeza, é o nosso suporte. É completamente personalizado e individual para atender às necessidades de cada um diretamente no WhatsApp. Temos também uma comunidade exclusiva de alunos dentro da plataforma, onde no final de cada aula você pode comentar e deixar o seu feedback. É muito legal, participe! Nós estamos constantemente atualizando o desafio D21 com novidades e você terá acesso a todas as atualizações durante os próximos 2 anos. Bom, o nosso maior compromisso é transformar vidas, ver famílias completamente restauradas e diminuir o índice de divórcios no Brasil. E pode ter certeza de que nós não iremos parar. É difícil, cansa, mas nós estamos comprometidos com a nossa missão. E você está comprometido ou comprometida com a sua missão de salvar o seu casamento? Porque nós queremos te ajudar de verdade e vamos ser 100% honestos para que você tome a melhor decisão.
Hoje, se você for buscar por ajuda e pesquisar por uma terapia para casais, por exemplo, o mínimo que você teria que adquirir são 10 sessões, onde a média de cada sessão custa R$150. Só aí você gastaria R$1.500. No desafio D21 são 21 sessões. O preço definitivamente não é esse. Em uma terapia de casal, primeiro que você não consegue fazer sozinho. Teria que convencer a sua pessoa amada a ir junto com você. E depois tem o deslocamento para uma sessão de 1 hora. Nosso desafio D21 é online, não precisa se deslocar. Você pode começar sozinha e depois convidar sua parceira ou parceiro para fazer junto com você. E tem bem mais de 1 hora de aprendizado. Na terapia de casal, você precisa levar um bloco de notas para anotar tudo que o terapeuta falar, para não esquecer de executar em casa. No D21 não precisa, está tudo gravado e você pode pausar e assistir quantas vezes quiser. E se ainda tiver dúvidas, pode mandar mensagem para o nosso suporte. Na terapia de casal, você precisa pagar pela sessão logo em seguida que sair. E não tem garantia. No D21 você entra, testa todas as sessões e se ao final de 7 dias você achar que por algum motivo não é para você, nós devolvemos 100% do seu dinheiro. 100%. Infelizmente, pode ficar ainda pior se você não se decidir. O seu relacionamento pode chegar a um fim e aí você pode acabar gastando um dinheiro que talvez você não tenha. Nós conversamos com uma amiga próxima que é advogada e levantamos alguns números do valor de um processo de separação. O valor mais barato aqui na região de Curitiba, quando tudo é feito em parceria de forma mais pacífica do mundo, os custos do processo podem chegar a R$3.000. Mas em alguns casos, quando a situação é mais complexa, envolvendo brigas e bens, o valor pode chegar em até 25 mil de honorários de um advogado e custos do processo. Nós também ficamos chocados com o valor que pode chegar a uma separação. Por isso que para você evitar o divórcio e salvar o seu relacionamento com o D21, o valor não será um impedimento. Para você entrar no desafio e ter acesso a tudo o que falamos, o valor é de apenas R$12,52 no cartão ou R$521 à vista. Se você entrar ainda hoje, vai ganhar 3 bônus exclusivos. Primeiro bônus, uma aula de como lidar com ciúmes no relacionamento. Te ensinamos uma estratégia infalível para você exterminar esse mal e confiar totalmente no seu parceiro. Segundo bônus, uma aula completa de como resolver brigas no relacionamento. Você vai aprender como lidar e agir com situações delicadas, resolvendo a situação de forma amigável. Terceiro bônus, é uma surpresa que vai potencializar a restauração do seu relacionamento. Algo que chamamos de um kit Uma Boa Vida a 2. Então, se você quer viver um relacionamento acima da média, feliz e longe desse caos que é hoje, clica no botão aqui abaixo e faça sua inscrição, que vamos acompanhar você do começo ao fim dessa jornada de transformação. E se você chegou até aqui e ainda está com dúvidas do desafio D21, se ele realmente funciona, nós queremos te mostrar o que os nossos alunos estão falando sobre o treinamento. Olha só o depoimento da nossa aluna Vivian. Oi, meu nome é Vivian, eu tenho 43 anos e eu estou casada com meu marido. Esse ano a gente completa 17 anos. Há algum tempo, alguns anos, cerca de 3 anos, a gente vem tendo alguns conflitos que fazia com que o clima na nossa casa e no nosso relacionamento fosse ficando cada vez mais pesado, mais tenso. O ano passado, depois de muitas e muitas e muitas conversas, muitas DRs, a gente nunca chamou assim, mas é isso que é, depois de muitas DRs, ele me disse que achava que não tinha mais solução e que queria terminar. Para mim, aquele foi um momento muito difícil, porque eu nunca imaginei o fim do nosso relacionamento. E isso para mim foi assim, desolador. E foi um baque tão forte que me afetou a saúde. Eu fui procurar o atendimento médico. E no atendimento médico eu comecei a pedir para Deus que me orientasse, que me mostrasse alguma coisa que eu pudesse fazer e alguma coisa que eu pudesse fazer, porque ele já estava dizendo que ele não estava disposto a fazer nada.
E ali, enquanto eu esperava no atendimento, eu comecei a buscar na internet. E eu procurava, até que eu encontrei o D21. E aquilo me interessou, porque aquilo falava de uma possibilidade de uma transformação no meu relacionamento a partir da minha própria transformação. E aí eu adquiri o Desafio 21 ali mesmo, no hospital. E comecei a ouvir os vídeos ali mesmo enquanto eu esperava. Durante o Desafio D21, meu marido, que estava extremamente distante, negativo, enfim, que não queria e tal, ele foi de alguma forma se aproximando em alguns momentos, né? Em alguns momentos ele se aproximava, meio duvidando de que aquilo era verdade, bem aquilo lá que o Emerson e a Débora dizem mesmo nos vídeos, né? Que ele se aproxima, meio que dizendo, isso daí vai passar, isso daí é coisa que... Em alguns momentos eu sentia que ele realmente estava ali comigo, em outros que ele estava rejeitando, então a gente atravessou esse momento e tal. E durante o D21 houve muitas mudanças em mim e que acabaram impactando no meu relacionamento. A jornada toda tem sido muito especial para mim, porque tem me aproximado dos meus filhos, tem me aproximado do meu marido, e tem me aproximado de mim. Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu percebo que hoje ele me admira, né? E eu acho que esse é o primeiro passo lá que desde o início Emerson e Débora falam, né? Que é sair desse distanciamento, da negação para a admiração. Hoje eu sei que ele me admira. Essa aluna é uma entre tantos que já passaram pelo D21 e tiveram seus relacionamentos restaurados ou estão restaurando. E olha que incrível essa história da Aline. Ela passou pelas nossas vidas quando estávamos começando o nosso trabalho com casais. Na época que tínhamos apenas o nosso e-book. Quando a conhecemos, ela estava passando por uma fase muito difícil no relacionamento dela. Ela estava completamente destruída. O marido estava fora de casa, estava convivendo com outra pessoa. Eles brigavam muito, mas ela queria restaurar a relação. Conversamos com ela por uma ligação e orientamos que ela fizesse as ações do nosso e-book. E olha que alegria! Recentemente nós recebemos essa mensagem dela. Olha que lindo! Oi gente, boa noite! Não sei se lembro de mim de 2020 e nem me recordo se já compartilhei, mas gostaria que soubessem que todo o aprendizado que tive com vocês foi maravilhoso. Me transformou e, consequentemente, o meu casamento e ao meu esposo. Ele voltou para casa em setembro de 2021. Tivemos a notícia de que estávamos grávidos. Já está chegando a data do parto e estamos muito realizados e felizes. Tudo acontece conforme o momento que Deus permite. E aí tem uma foto dela aqui que nós vamos mostrar para vocês. Olha que incrível isso! Ela colocou em prática as ações do nosso e-book, ações simples, e já conseguiu transformar. Imagina você entrando no Desafio do 21, com tudo isso que você vai receber. Tem também a história da Edneia, que estava se separando do marido e encontrou o D21. E olha só o que aconteceu. Meu marido queria juntar as coisas dele e ir embora de casa. Graças a Deus eu encontrei o post falando do início do D21. Eu falei com meu marido, entrei em um desafio. E se depois desses 21 dias ele quisesse sair de casa, eu aceitaria. Hoje ele me lembra a hora da mentoria e pergunta se o desafio não tinha nada para ele. E ele recomenda a mentoria para minha sogra e fala que estou melhorando muito. Só tenho a agradecer a Débora e ao Emerson por compartilhar um conteúdo tão valioso com a gente. Olha que alegria ler um depoimento assim. Chegou até na sogra dela. E olha o relato da Silvânia, que estava prestes a separar e graças ao Desafio D21 conseguiu restaurar o seu relacionamento. Meu casamento estava em crise após eu descobrir uma traição. Foi quando eu fiz uma oração pedindo ajuda a Deus. Consegui liberar perdão, mudar minhas crenças limitantes e ser muito melhor do que já fui um dia. Sou muito grato a Deus. Meu esposo viu todos os dias do Desafio D21 comigo e também mudou muito. O Desafio D21 restaurou um casamento à beira do divórcio. E esse depoimento do Lucas, que se tornou um homem muito melhor para sua esposa depois que passou pelo D21. Olha só, Emerson e Débora,
Com a ajuda de Deus e de vocês, hoje sou um marido melhor, com uma mente transformada. Nosso relacionamento hoje é maravilhoso. Fomos transformados e estamos muito felizes. Gratidão, obrigada. Que coisa linda da gente Maravilhoso. ler, né? Maravilhoso. E olha o que a Rayane disse também depois de ter passado pelo D21. Eu estava vindo de um casamento desgastante, com várias tentativas frustradas de sermos felizes. Foi quando eu entrei para o D21. Tenho aplicado as dicas de vocês e tenho colhido grandes e bons frutos. Meu marido tem me dado o valor que eu estou buscando dentro do nosso lar. Vocês me ajudaram a enxergar erros e me mostraram como consertá-los. Gratidão. São tantas famílias transformadas por esse método, por esse treinamento, que nos enche de alegria. Hoje você está de um lado, mas todas essas pessoas, inclusive nós, já estivemos no seu lugar e sabemos o quão é difícil. Mas quem sabe daqui a um tempo, outra pessoa que assistir este vídeo possa ver o seu depoimento de como você conseguiu salvar o seu casamento. Então não espera ser tarde demais para tomar uma decisão, porque pode ser que você não tenha mais escolha. Então clica no botão aqui abaixo e faz agora a sua inscrição. Mas antes de encerrar, eu quero dizer para você que definitivamente o desafio D21 não é. O desafio D21 não é uma terapia de casal, mas você vai aprender a criar um ambiente seguro para limpar os lixos emocionais da sua relação. Não é um processo de coach, mas você vai aprender ferramentas para alcançar o objetivo que deseja no seu relacionamento. Não é uma sessão com um psicólogo, mas você vai aprender a construir uma mentalidade acima da média. Não é um curso de sedução, mas você vai aprender a criar laços emocionais profundos com a pessoa amada. Não é um curso de inteligência emocional, mas você vai aprender a lidar com as suas emoções dentro do seu relacionamento. Não é um curso de comunicação, mas você vai aprender a ter conversas profundas e assertivas com a sua pessoa amada dentro do seu relacionamento. Não é um curso de comunicação não violenta, CNV, mas você vai aprender a solucionar conflitos sem gerar discussões. Também não é um curso de negociação, mas você vai aprender a se posicionar dentro do seu relacionamento. E definitivamente não é um curso de engenharia, mas você vai aprender a construir um relacionamento acima da média. Queremos te agradecer a você que esteve conosco até o fim deste vídeo. Espero te ver dentro do desafio D21, ou melhor, nós esperamos te ver lá dentro. Se ficou alguma dúvida, aqui abaixo tem um botão de WhatsApp. É só você clicar, mandar mensagem que irá falar diretamente conosco. Até mais, Deus te abençoe. Deus te abençoe.